Bom dia, boa tarde, boa noite e quiçá boa madrugada, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. E hoje vamos ter uma análise sobre o livro Julgue Isto, do Chip Kidd. Chip Kidd, ele é um designer de capas de livros. E eu achei muito interessante que isso daqui é tirado de um TED que ele participou. E ele fala nesse livro sobre a questão de como a primeira impressão pode marcar e como nós podemos ser claros, como nós podemos ser confusos e como nós podemos ser misteriosos. E tem uma frase aqui que eu gostaria de ler, que ele coloca aqui no livro, que eu acho que ela é muito legal, que é o seguinte: as primeiras impressões são difíceis de erradicar da mente. Uma vez que a lã foi tingida de roxo, quem lhe pode restituir a brancura? São Jerônimo, que viveu entre 331 e 420 a.C. E esse livro é bem legal porque ele é quase todo produzido com fotos do iPhone 5S. A não ser alguns aqui, mas ele diz quando não é produzido com as fotos do iPhone 5S. E ele mora em Nova York. E uma coisa que eu queria trazer para vocês, já que estamos numa era muito do julgar, do falar, do apontar, eu achei que esse livro é extremamente pertinente para nós falarmos um pouco sobre isso. O quão nós julgamos, o quão nós tendemos a julgar algo pela sua capa, como um livro. Quantas vezes nós não nos permitimos julgar até de maneira errada algo ou alguém a partir de uma perspectiva muito rasa, a partir de um primeiro contato, a partir de um vislumbre de uma superfície. Essa foi a grande impressão que esse livro me trouxe enquanto eu estava lendo ele. Ele traz aqui questões sobre, por exemplo, capa de livro, publicidade na internet, essa parte aqui sobre brinquedos. Então ele traz muita coisa legal nesse livro e sempre ele colocando, deixa eu ver se eu acho aqui, achei. Ele sempre traz isso daqui, ó. Uma escala do quão confuso é e do quão explicado é. É bem interessante isso daqui. E aí ele vai explicando como cada imagem que contém aqui, ela pode ser confusa ou ela pode ser autoexplicativa, com propagandas e com outras imagens no geral. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: quantas vezes nós estamos julgando o outro? Quantas vezes nós estamos julgando as pessoas, o seu meio de vida, a forma como conquistou as suas coisas, a forma como escolheu viver ou até mesmo a forma como não escolheu viver? Quantas e quantas vezes nós não nos passamos a julgar isso como detentores da verdade, como detentores de um saber único que não pode ser jamais distorcido para fora daquilo que eu tenho como certeza, e não paro para ver as experiências de mundo do outro, para ver o que aquela pessoa teve na sua história de vida para forjar aquele comportamento, para forjar o seu caminho, para identificar aquilo que lhe é apetecível e também para identificar aquilo que lhe deve ser renegado. Eu acho que poucas vezes nós fazemos isso. E veja só, uma leitura tão simples, entre aspas, de um livro que é de um designer, me trouxe tantas e tantas reflexões. E eu aconselho que vocês comprem esse livro daqui. E aqui, ó, as primeiras impressões são decisivas na forma como vemos o mundo e somos vistos por ele. Ou seja, a forma que nos manifestamos no mundo, ela também é uma forma de abrirmos portas para que este mundo, as pessoas que estão nesse mundo, possam ter impressões muitas vezes erradas sobre nós. Porque costumamos, muitas vezes, exagerar no que nós queremos transmitir, ou às vezes suprimir demais a necessidade ao qual nós queremos passar, o conteúdo ao qual nós queremos retratar para o outro sobre nossa vida, sobre a vida de alguém próximo de nós. E nós temos que ter cuidado com isso,
Porque às vezes uma má interpretação gera um julgamento que dificilmente vai conseguir ser tirado daquela dissonância cognitiva que você causou naquele ambiente, que você causou com aquela pessoa. Então pense sempre, enquanto você julga isto, pessoas também te julgam. Aqui na contracapa do livro tem outro texto aqui bem interessante, que ele vai trazer para a gente o seguinte: elas nos apresentam a tudo, as impressões no caso, conhecidos, ambiente de trabalho, produtos, experiências, lojas de varejo, internet, entretenimento, relações e design, que é a área dele. E com base nas nossas primeiras impressões, nós julgamos as coisas. Ou seja, nós julgamos se é certo, se é errado, se aquela pessoa é certa, se aquela pessoa é errada, se as escolhas de vida daquela pessoa de fato são coerentes ou não. Mas lembre-se, sempre julgamos a partir da nossa perspectiva, sempre julgamos a partir da nossa experiência, mas poucas vezes nós nos permitimos conhecer essa vida do outro, conhecer a experiência do outro, conhecer o que molda o outro dentro daquilo que ele se expressa. E isto é que é o perigo, porque nós podemos segregar, nós podemos apartar de nossa convivência, ou nós podemos querer totalmente segregar de um grupo social apenas porque não reconhecemos um comportamento e um pensamento, uma escolha de vida como algo coerente, porque não nos é coerente. Continuando, não temos como evitar. Isso parece horrível? Todos ouvimos na infância: não julgue pelas aparências. Mas nós julgamos, porque vivemos numa cultura visual. E nosso cérebro reage de forma instantânea àquilo que vemos. Então, muitas vezes nós corremos o risco de estarmos, então, criando estereótipos a partir de primeiros contatos, a partir de primeiras experiências, ou apenas a partir do ouvir. Alguém nos traz algo, alguém nos fala sobre algo, sobre alguém, sobre alguma coisa, e nós tendemos a ter isso como realidade. E por quê? Porque não paramos para compreender, não paramos para tentar entender o cerne do que nos foi passado. E isso é perigoso. Então lembrem-se, precisamos julgar, porque isso logicamente nos guia, isso logicamente é inerente do ser humano, mas isso também pode ser perigoso quando julgamos demais. Quando julgamos com racionalidade, quando julgamos com parcimônia e quando julgamos quando temos conteúdo para tal, nós podemos ter um bom julgamento. Mas se não, nós podemos ter um mau julgamento. E qual o perigo disso? O perigo disso é porque quando pensamos errado, porque quando julgamos errado, porque quando interpretamos errado algo que nos é dado, nos que é passado, nós tendemos então, infelizmente, a estereotipar, a rotular e, consequentemente, com o passar do tempo, a segregar. Então, botem isso na cabeça, procurem esse livro do Chip Kidd, julgue isto, leia, tenha uma leitura reflexiva. Por mais que um livro de design possa parecer que não tem coisas que nós possamos trazer para a nossa vida, tem. Então que toda a sua leitura, que tudo aquilo que você assiste seja julgado, mas seja julgado de maneira racional. Evite problemas, pense melhor, crie um network, crie uma rede, mas não uma rede de seres rotuladores. Crie e esteja numa rede de seres racionais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que esses minutos tenham sido enriquecedores para você, tanto quanto foi para mim fazer esta breve análise desse livro maravilhoso que eu comprei só porque eu achei bonito o título do livro e que ele me trouxe uma leitura extremamente marcante, é tanto que eu li devagar, li por dias, experimentando pouquinho a pouquinho, que você também possa experimentar e que, sobretudo, você possa julgar, mas que você possa julgar sem segregar, que você possa julgar com a sua razão e não com a sua emoção. Tá certo, gente? Muito obrigado, valeu, de
coração. Até a próxima e tchau, tchau.